Olá, bom dia. Que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Que Deus abençoe a sua vida, os da sua casa, todos ao seu redor, em nome de Jesus. Juízes 16, 19. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos e chamou a um homem, raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: sairei esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Sansão era um juiz que Deus levantou para defender Israel contra os filisteus, e Sansão tinha uma força sobremaneira que Deus tinha dado através do Espírito Santo. Ele tinha uma força incomum. Certa vez ele matou 1000 homens com uma queixada de um burro. Era alguém que Deus levantou, era o chamado Nazireu de Deus, que Deus escolheu como uma obra santa, um ministério que era específico, especial. Só que Sansão, ao longo da sua vida, passou a acreditar que a força era dele, que o poder era dele, e esqueceu que vinha tudo de Deus. E um certo momento ele começa a desobedecer os pais. A primeira coisa que ele fez é arrumar namorado no meio do inimigo. No meio do povo inimigo, ele se enamora de uma pessoa e quer casar com ela, e força seu pai a forçar um encontro com as famílias para que ele pudesse casar com ela. Em meio a essa confusão toda, eles dão a esposa dele para outra pessoa com raiva de Sansão, porque Sansão ele provocava tumulto, porque ele era muito forte, ele acreditava que era invencível. E em certo momento ele mata um leão no deserto, e quando ele volta da casa da namorada, ele acha mel lá no cadáver do leão e come. E a lei dizia que não se podia tocar em cadáver, principalmente se fosse nazireu. Então Sansão começa a tocar naquilo que está morto, ou seja, tocar no passado. Não podemos ficar tocando nas coisas que já passaram. O que passou, passou. Temos que olhar para frente. Quando ficamos tocando no passado, isso mostra que não perdoamos, que não fomos libertos e transformados. Mas Sansão, ele brincou com as coisas de Deus e não percebeu que a sua aliança com Deus estava acabando. Então ele estava quebrando o pacto com Deus. E um dia, quando ele resolve contar a verdade para a sua namorada, sua segunda namorada, a Dalila, ela consegue vencê-lo através da sua conversa bonitinha, né, com a sua conversa doce. Eles forçaram Dalila, falaram que se Dalila não descobrisse onde consistia a força de Sansão, eles iam matar a família dela. Então ela descobre que era cortando o cabelo, porque o nazireu, ele não podia cortar o cabelo. A força não estava no cabelo, mas no pacto que ele tinha com Deus. Sansão revela para ela o pacto, e aí ela corta o cabelo dele, e ele achou que Deus estava com ele ainda, não percebeu que a presença de Deus tinha se afastado. E com isso, ele foi levado escravo, porque perdeu a força, perdeu a presença de Deus, e agora Sansão, eles arrancam seus olhos e colocam como escravo moendo o moinho, e Sansão agora é escravo daquilo que ele causou. Então nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes tem atitudes que a gente toma que faz com que o nosso pacto, nossa aliança com Deus é quebrada. Uma delas é fazer aliança com o inimigo, outra delas é tocar no passado e ser rebelde. Sansão se tornou rebelde, não obedecia aos seus pais, não obedecia mais a Deus e achava que Deus estava com ele. Quando nós somos rebeldes, quando vivemos do passado, quando desobedecemos a Deus, nós quebramos a nossa aliança com ele, e isso, a sua presença vai embora. Mas Sansão se arrependeu disso na cadeia. Enquanto ele se arrependia, o cabelo dele cresceu e ele voltou a ser nazireu, e ele orou a Deus arrependido e pediu a Deus que o fortalecesse para ele vencer os seus inimigos, e Deus o ouviu porque ele se arrependeu, e a sua aliança foi reatada com Deus, e Deus o ouviu. Deus deu-lhe poder e ele venceu seus inimigos, mas com o preço da sua vida ele acabou morrendo na empreitada. Mas o certo é que Sansão se arrependeu, Sansão mudou de pensamento, Sansão viu que sem a presença de Deus não dá.
Então nós temos que tomar cuidado, porque certas atitudes nossas fazem com que a gente possa perder a presença de Deus e a gente não percebe isso. Que nós possamos perceber que sem a presença de Deus não somos nada, que sem a presença de Deus a gente perde, sem a presença de Deus nós não vamos a lugar nenhum, mas que nós possamos buscar a presença, a graça de Deus e vencer cada vez mais em nome de Jesus. Uma ótima terça-feira, um grande abraço.